free lunch, né? Que eles dizem que não existe nos Estados Unidos, né? Mas tem. O almoço grátis. Se você usar uma interface ser-máquina, tem o free lunch. Ela descobriu... E aí foi uma coisa de louco. Quando a gente publicou isso, e curiosamente nós mandamos esse trabalho para a Science, né? E a Science, 2 caras falaram, não, isso aqui tem que publicar ontem, isso aqui é a revolução. E um cara falou, não acredito, isso não está funcionando. E eles rejeitaram. Aí eu falei para o meu aluno, o espanhol, que era o primeiro autor, falei, José, nós vamos mandar para essa nova revista que está acabando de sair. Ele falou, não, pelo amor de Deus, eu preciso publicar na Nature, na Science. Eu falei, não, nós vamos... Bom, publicamos nessa revista PLOS Biology, que estava acabando de sair. Até hoje é um dos trabalhos mais citados da história da revista, 20 e tantos anos depois. 19, não, como foi? 2003, né? Nós estamos quase 20 anos. 19. Veja só, a criação de uma área, a descoberta de algo que ninguém imaginou que era possível, uma das maiores revistas do mundo. E por que rejeita? Por causa da dinâmica, da sociologia da ciência, que ninguém conhece, né? Entendi. Quem não está dentro não conhece. É pesado, é um troço bem difícil de navegar. Não interessa. A Aurora ficou conhecida no planeta inteiro, né? Instantaneamente. Então, saiu em todo lugar do mundo, né? O New York Times, Guardian, CNN. E, de repente, nós tínhamos provado o conceito. Claro. Que o caminhoneiro... né, já sabia que ia funcionar antes da gente fazer. Interface cérebro-máquina. E aí a gente começou a criar variações. E a demonstrar em 2004, um ano depois só da Aurora, nós demonstramos que era possível fazer em pacientes, em seres humanos. E aí vocês começaram com o quê? Esses eram pacientes parkinsonianos, 11 pacientes parkinsonianos na Duke University que estavam recebendo um implante para tratar o Parkinson, que é a única terapia que sobrava, porque eles eram pacientes num estágio muito avançado da doença. E nesse implante, nós, quando entrava no cérebro, nós usamos eletrodos para registrar um número bem menor de neurônios, mas mesmo assim nós conseguimos reproduzir o que os ratinhos e a Aurora tinham feito. Certo. Né? E aí explodiu, né? Aí foi claramente uma... Mas o que fazia com o paciente de Parkinson? Não, o paciente estava na mesa cirúrgica, certo. Porque quando você faz certos procedimentos neurocirúrgicos, depois que você entra no cérebro, o paciente acorda para ajudar o neurocirurgião em certos procedimentos, a achar o lugar correto e tal. E o paciente tinha que mover um cursor numa linha reta, horizontal, entre dois extremos, porque aparecia uma luz que dizia, olha, para esquerda, direita, de esquerda de novo, esquerda, direita. E ele fazia isso inicialmente com um joystick, uma coisa que a gente pôs na mão, uma luva de realidade virtual. Mas aí a gente desligou a luva e pediu para ele não mexer, só imaginar. Tá. E os pacientes todos continuaram jogando o jogo mentalmente. Então aí se ficou estabelecido que, né, era real. Era real, né? E foi uma coisa de louco, né? Foi uma explosão. Foi nesse instante que eu e o John, um pouco antes de publicar o trabalho em seres humanos, que a Scientific American convidou a gente para escrever um artigo dizendo o que isso faria na vida da humanidade, né? Dos seres humanos. E aí nós publicamos e dizemos lá que a gente teria a oportunidade de devolver movimentos a pessoas que tinham ficado paralisadas, com lesões medulares. Só que naquela época a gente achava que a gente ia ter que fazer uma veste robótica controlada pela mente, né? Que ia fazer, que foi o que a gente fez na Copa do Mundo, na abertura. Um exoesqueleto. Naquela época não era o termo que se usava, a gente usou uma veste robótica. E o cérebro dessa pessoa, que ainda estava funcionando normalmente a despeito da lesão, né? Porque a lesão simplesmente interrompe o fluxo dos sinais elétricos. É isso que acontece? Você tem uma lesão aqui na medula espinal. Certo. Vamos supor que ela é grave, ela rompe um número muito grande de nervos, né? O sinal que o seu desejo motor que está sendo gerado aqui em cima não consegue chegar nos músculos. Então, você não consegue se mexer. Nós propusemos criar um bypass, um desvio computacional. Aqui ainda continua tendo desejo de levantar isso daqui. Isso, você vai ler. Em vez de vir para cá, vai para a máquina? Vai para o robô. Vai para o robô. Tem que passar por um chip, né? Um sistema computacional que faz a decodificação da tempestade elétrica neural e gera comandos digitais que permitem as pernas... E você tem que gerar balanço também, a coisa é mais complexa, né? E nós publicamos isso na Scientific American. E tem um gráfico que ficou famoso, né? Está em vários livros, textos do mundo todo, onde eu e o John falamos, é aqui o bypass, é assim que tem que fazer.
E isso foi no começo dos anos 2000, 2003. 2002, 2003. Que saiu o trabalho da Aurora e o artigo na Scientific American. E a gente falou que em uma década a gente acha que chegava lá. E na realidade nós chegamos lá em 12 anos, né? Foi bem próximo. Em vez de 2013... 2014. Mas nós demonstramos o conceito no final de 2013. Nós já sabíamos que ia funcionar. Em dezembro de 2013, aqui no Brasil, a gente sabia que a ideia ia funcionar. Precisava de tecnologia para evoluir, para conseguir? Bom, nós tivemos que construir um exoesqueleto que nunca foi construído, né? Era um sistema controlado pela mente humana com uma técnica não invasiva. Mas o processamento desses dados ficava no próprio corpo? No próprio, tinha um backpack, tinha uma mochila eletrônica que era gigantesca, que fazia todo esse processamento com sinais que eram registrados na superfície do couro cabeludo. Ninguém pôs nada dentro. Não. Porque é um ser humano, né? Nós fizemos com o EEG, né? O sistema que você põe eletrodos na superfície do couro cabeludo, que é muito mais difícil, porque os sinais não são tão ricos, eles não têm a mesma resolução, mas nós encontramos uma forma de fazer isso funcionar. E nós oferecemos ao paciente um feedback não só visual, né? Ele podia ver o que estava acontecendo, mas tátil. Nós tínhamos sensores de contato com o chão, na planta do pé. Quando o Exo tocava no chão, porque veja, você também perde a capacidade de sentir o seu corpo. Porque não é só pisar, você tem que sentir que tá pisando. Isso, claro, senão você não sabe se você achou o chão, né? Exato. E isso Então, cada vez que pisava no chão, tinha um sinal de pressão, gerava um sinal elétrico. Nossa, é muito mais complicado. Que era levado a esses vibradores de sistema celular, telefone celular, que estavam no antebraço do paciente. Então, havia uma onda de estimulação tátil no braço que descrevia o chão. Entendi. Descrevia a natureza do chão, se era, né, areia, se era asfalto. Exato, nós fizemos inclusive um teste e os pacientes conseguiam definir. Nossa. Eles conseguiam te descrever qual era a textura do chão, né? E mais do que isso, os pacientes que tinham lesões altas, né, torácicas, eles perderam a noção que eles tinham um corpo abaixo da lesão. Isso acontece em todo paciente que sofre. Ele perde a noção do corpo. O corpo, a noção que o cérebro passa a ter do corpo termina no nível da lesão. Espacialmente? Espacialmente. O senso de ser, o seu senso de ser, termina aqui. Mas tem aquele negócio também do membro fantasma? Também. Isso é um efeito colateral, né? Você pode ter dor, inclusive, em partes do corpo que você ou perdeu, uma amputação, foi amputado, ou mesmo numa lesão medular, sem dúvida. Todavia, se você tem várias descrições na literatura de pacientes que mergulharam num lago, numa piscina que não é tão funda, quebraram a cervical e quando eles emergem, eles só têm a sensação até o pescoço. Nossa. Ou seja, o seu senso de ser... reduz a parte que sobrou sensibilidade. Exato. E isso era essencial, devolver essa noção de um corpo íntegro. E foi esse feedback tátil, combinado com o feedback visual, que de repente os pacientes... No Exo, mesmo quando eles estavam só vendo um avatar dele se mexer na tela, no treinamento original, né? Usando a atividade elétrica para mover um avatar. Antes tinha uma simulação. Tinha uma simulação em realidade virtual antes dele irem para o Exo, certo, né? Os pacientes viraram para nós e falaram: eu estou sentindo que minhas pernas estão andando. Eu estou sentindo que eu tenho pernas novamente. Olha só que maravilha. Ou seja, nós conseguimos expandir de volta o senso de ser para incorporar a parte do corpo que era paralisada, né? Certo. E aí, quando a gente viu os primeiros pacientes andando no laboratório aqui em São Paulo, antes da Copa, foi uma coisa de louco, né? Foi uma sensação, porque ninguém esperava tão rápido, né? E mais do que isso, depois da Copa, a gente foi fazer exames neurológicos de rotina, porque ninguém esperava nenhuma melhoria, e de repente, nós começamos a ver que os pacientes estavam recuperando sensibilidade natural abaixo da lesão. Não natural, com Exo? Não com Exo. E não só isso, estavam recuperando movimentos dos membros inferiores. Como se fosse um treinamento. O treinamento aparentemente religou algumas conexões que haviam sobrado, algumas fibras que haviam sobrevivido ao trauma original, que desligaram por causa da magnitude do trauma. Mas o treinamento, combinando, né, a interface cérebro-máquina, realidade virtual, robótica, foi tão intenso, foi tão realístico para o cérebro que, de alguma maneira, a gente não sabe como, certos circuitos que estavam dormentes foram religados. Então, nós tivemos, pela primeira vez na história, uma recuperação parcial neurológica em pacientes com lesão medular.